Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio Leal e Silva, sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia ministrada para os meus alunos do ensino médio que estão aí durante o período remoto devido à pandemia do novo coronavírus, e esta é uma aula gravada via sistema Meet e ela é disponibilizada de forma pública para facilitação do acesso dos estudantes ao seu conteúdo e também para quem tiver interesse aí nos debates, discussões e conteúdos desta tão interessante ciência que é a sociologia. E hoje nós vamos falar dele, Nicolau Maquiavel, com certeza aí um polêmico pensador, mas também um dos mais importantes pensadores da história. Nasceu em 1469, morreu em 1527, é um homem aí que viveu entre o século XV e século XVI, italiano, né, numa Itália que ainda não era Itália, né, ele era de Florença, né, e então ele era o Niccolò di Bernardo de Machiavelli, ou Maquiavel, né, como está aí no meme, e é com certeza, gente, como eu falei para vocês, um pensador polêmico e importantíssimo. Por isso, inclusive, que nós vamos dedicar uma playlist específica para a obra de Maquiavel. Eu vou tentar passar para vocês com profundidade, né? Com a devida profundidade, claro, didática aí, a respeito do pensamento do Maquiavel, alguns enganos que se pensa a respeito do Maquiavel, as noções que ele vai ter sobre política, sobre o príncipe, sobre o governante, sobre a república, sobre o povo. Vamos tentar discutir a respeito de tudo isso e, né, também pensando na atualidade do pensamento de Maquiavel. Isso porque, gente, esse cara, né, conseguiu escrever, com certeza, um dos textos mais importantes da história, que é justamente esse livrinho, é um livro pequeno, por sinal, tá, gente? Esse meu aqui parece que é grande, mas a letra dele é bem grande também, que é O Príncipe. O Príncipe, gente, com certeza é um dos livros mais importantes da história. E eu garanto para vocês, ele é uma leitura muito poderosa. É o tipo de livro que, quando você lê, você se transforma. É o tipo de texto que, quando você lê, a sua visão sobre a realidade não é mais a mesma. E isso acontece com tanta gente que faz justamente, então, que o pensamento do Maquiavel, que a própria figura do Maquiavel se torne controversa, se torne discutida, mas, ao mesmo tempo, também extremamente interessante, não apenas para a política, mas para as ciências sociais, as ciências humanas, como um todo. Tá? Bom, antes da gente começar aqui falando um pouquinho sobre a vida e a obra, né, falar um pouquinho da história do Maquiavel, vou contar para vocês uma passagem mais do final da vida dele. Não é? Isso porque, inclusive, a gente não tem tantos dados sobre o início da vida dele. Vamos pensar, gente, que uma pessoa ali, né, nos anos 70 do século XV, né, não tinha os dados que nós temos hoje a respeito da individualidade. Nós estamos falando de um momento histórico que a individualidade em si, ela não existe. Não é? Não tem essa coisa que nós temos hoje, né, do indivíduo, da pessoa, de todas essas discussões que nós temos hoje. Tá? Mas o Maquiavel, lá no final da vida dele, perto de 1527, ele vai relatar para um amigo um sonho que ele teve. Um sonho que ele vai dizer o seguinte, que ele estava numa estrada e observando ali, estavam passando, né, uma espécie de procissão. Era uma procissão onde estava todo mundo quietinho, com um capuz, né, todo mundo indo em fila, bem quieto, assim, e tal, e estava andando aquele povo. Na hora que eles passam, o Maquiavel vira para alguém que está do lado dele ali e pergunta assim, que procissão que é essa? Aí a pessoa fala, esses daí são as pessoas que vão para o céu. Aí o Maquiavel, olha que legal, bacana. Logo em seguida, passa uma outra procissão. E nessa outra procissão, né, tá lá, claro, né, já não tá mais aquela ordem, né, aquele silêncio, não tá aquele pessoal um atrás do outro, mas tá um bando de gente. E o Maquiavel começa a reconhecer ali um monte de filósofos gregos, como Aristóteles, como Platão. O Maquiavel reconhece ali filósofos romanos, ele reconhece ali uma série de governantes e aquela conversaiada, todo mundo batendo papo. E aí depois que passa esse povo, essa segunda procissão,
o Maquiavel pergunta para a pessoa que está do lado e fala assim, e esses daí, para onde que eles estão indo? Não, esses aí são os que vão para o inferno. Aí o Maquiavel fala, se for assim, eu prefiro ir para o inferno, porque lá pelo menos eu vou ter com quem conversar. Bom, eu acho que isso já mostra um pouco o caráter, né, como que funcionava a cabeça desse nosso importante, desse nosso relevante pensador. Maquiavel, como eu falei para vocês, ele nasceu em Florença, que hoje está na Itália. Foi o filho de... O pai dele era uma espécie de advogado, né, um doutor de leis, mas ele não tinha a formação jurídica, mas ele fazia parte do grupo dos advogados de Florença. A família dele, tradicionalmente, ela ocupava postos no governo de Florença, não postos avançados, postos pequenos, né? Mas já tinha ali uma certa familiaridade na organização do Estado, tá? Do pai dele, pessoal, tem uma espécie de caderneta, tá? Onde ele anotava os gastos. O pai dele era muito criterioso com os gastos, ele era uma espécie de contador também. E dentro daqueles gastos é possível observar o pagamento das aulas de latim e matemática básica que foi ministrado para o Nicolau Maquiavel desde criança. Então se sabe que ele teve uma instrução básica em latim e matemática, e pela presença de livros dentro da casa dele, se tem uma noção da literatura que o Maquiavel teve acesso durante a sua formação. Principalmente, gente, de poetas e filósofos latinos, romanos, não gregos. O Maquiavel não tinha familiaridade com o grego, nem com a língua, nem tanto com a filosofia. Tá? A partir de 1498, ele começa a trabalhar efetivamente na chancelaria, que é o governo, era o governo de Florença na época. Tá? Então, ele começa com cargos menores, trabalhos menores a partir de 1494, mas em 98 ele vai assumir, então, um cargo mais, vamos dizer assim, mais relevante, né? Onde ele vai ocupar até 1512. É importante aqui, gente, a gente ter uma noção, então, a respeito da Itália nos tempos do Maquiavel, já que eu falei para vocês. A Itália não era esse país que nós conhecemos hoje. Ela era, na verdade, um conjunto de territórios independentes com governos autônomos, como vocês podem ver aí no mapa. Nós temos a presença de ducados, repúblicas, principados, reinados. Então, são vários reinos autônomos que estão presentes ali na Península Itálica. Agora, é muito importante a gente atentar que essa Península Itálica, ela possuía praticamente assim, como que eu posso dizer assim, o maior tesouro ou a pérola dos tempos, daqueles tempos fim da Idade Média e início da modernidade, que é justamente a cidade do Vaticano. Porque quem ocupasse, né, a cidade do Vaticano em termos de reinado, o rei do Vaticano era também uma espécie de rei de todos os territórios da Europa, pelo menos os cristãos, não é? E nós estamos falando aí da figura do Papa. Então, o Papa, pessoal, o Vaticano era alvo de intensas disputas, principalmente de reinos que já tinham se estruturado muito antes do que a Itália, como, por exemplo, a França, como, por exemplo, a Espanha e até mesmo a Inglaterra tinha pretensões em ocupação do Vaticano. Quando eu estou falando, gente, de ocupação aqui, claro que nós estamos falando aqui na ocupação no sentido justamente de ocupar os cargos da Igreja Católica que estavam lá no Vaticano. Mas essa ocupação também acontecia, gente, pela via militar. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque exércitos franceses e espanhóis, principalmente, assediavam constantemente ali as repúblicas e ducados e reinados italianos. Constantemente eles estavam ali fazendo acordos de guerra e gerando paz também, acordos de paz e gerando a guerra entre vários daqueles reinados, o que era uma ameaça constante ali para todas aquelas cidades, incluindo Florença, que era já naquela época um importante centro político, econômico, cultural. Vamos falar aí da Florença, do Renascimento, do humanismo, das artes,
não é? Toda a importância que ela tinha e também a importância dentro da área política. Alternavam ali governos republicanos, que eram governos, vamos dizer assim, mais parlamentares, né, com a presença ali de conselhos da população, com governos mais ditatoriais, principalmente aí patrocinados pela família Médici, não é? Então, Maquiavel, gente, ele chega até o posto de segundo chanceler, isso ali já nos anos 1500. E ele se reportava também ao Conselho dos 10 da Guerra e da Paz, né, e o Conselho Maior. Gente, essas duas funções do segundo chanceler na segunda chancelaria e o Conselho dos 10 da Guerra faziam com que o Maquiavel tivesse duas atribuições importantes. Uma interiormente, dentro da cidade de Florença, e outra exteriormente. Interiormente, pessoal, Maquiavel ele era justamente aquela pessoa responsável pela defesa da cidade de Florença. Defesa que, por sinal, não existia, que é o que eu vou mencionar para vocês já daqui a pouco. Mas também, o Maquiavel ele atuava de forma externa ao governo de Florença, ou seja, como diplomata, nesses acordos de paz e de guerra que eu mencionei para vocês e vários outros. O Maquiavel, sabe-se, viajou para a França em missões, né? Viajou para o Vaticano em missões também. Então, isso fazia do Maquiavel um conhecedor profundo da prática política. E não da política enquanto filosofia, enquanto ética, enquanto moral, mas sim da prática, do dia a dia, das discussões, dos debates, da rotina política. Tá? Isso é uma coisa muito importante para a gente já mencionar e ter noção daqui para frente. E pensando também que a pessoa que atuava como diplomata e podia viajar naquele período, tá, gente? Nós estamos falando aí, né, de 1500, né? As viagens, principalmente as viagens terrestres, eram extremamente difíceis. Então, as pessoas que tinham essa oportunidade de viajar eram, assim, pessoas muito privilegiadas naquele período, tá? Dentro desse fazer dele como diplomata, ele conheceu e ele trabalhou junto, né, de César Borgia, que nasceu em 1475, morreu em 1507. Gente, o César Borgia mereceria aqui alguns vídeos somente para ele, mas nós não vamos nos dedicar tanto assim. Vamos lá, o que está dizendo ali é que o César Borgia era um condottiere. E o que significa o condottiere? Condottiere significa comandante. E o que é isso? É uma pessoa que tem um exército particular, ou seja, ele é um mercenário. E o que ele faz? Ele vende o trabalho desse exército particular para as cidades que estão ali precisando de defesa, ou até mesmo precisando atacar outras cidades. Como eu falei para vocês, a Itália era assediada militarmente, constantemente ali, principalmente por tropas espanholas e tropas francesas. Pois aí, o que acontecia geralmente? A cidade contratava o serviço do condottiere, o condottiere ia lá, defendia ou fazia algum serviço militar, e quando a cidade ela não conseguia pagar o condottiere, os serviços do condottiere, o que o condottiere fazia? Ele mesmo conquistava aquela cidade. Então, isso era uma prática muito comum na Itália naquele período, e o César Borgia se destacava como um grande comandante, como um cara estrategista militar, um excelente militar, né? E também oriundo de uma família, vamos dizer assim, bastante discutível, que são justamente os Borgia, que eu acho que, não sei se vocês já assistiram, mas os Borgia têm até séries na televisão falando sobre os Borgia. Pois bem, gente, o César Borgia, ele era filho do Papa Alexandre Borgia, tá? Sim, ele era filho do Papa e amante da sua própria irmã, a Lucrécia, tá? Então, por aí vocês vejam como que funcionava, né, essa relação religiosa e nobre também, porque eles eram todos nobres, né, naquele período. Pois bem, o Maquiavel trabalhou com César Borgia no seguinte sentido, tanto em acordos de paz, né, como aliado de guerra. Ou seja, o Maquiavel esteve na presença do César Borgia tanto como inimigo, fazendo ali acordos, como também
aliado. E o Maquiavel aprendeu a, vamos dizer assim, admirar o César Borgia. O Maquiavel considerava o César Borgia como uma espécie de protótipo, como uma espécie assim de modelo político a ser seguido, principalmente no caso do Principado, tá? Que é o que nós vamos ver nas aulas mais para frente. Pois bem, a partir de 1503, então, ele estava lá responsável pela defesa de Florença, que, como eu falei para vocês, não tinha defesa. Acontece que sempre foi uma luta do Maquiavel que a Florença começasse a ter um exército próprio, pelo menos algumas tropas para sua própria defesa. E Florença, né, os comandantes lá de Florença, os governantes de Florença, insistiam na ideia dos mercenários, dos condottieri, coisa que o Maquiavel achava um erro. Pois então, o que aconteceu? Tinha lá um governante em Florença, o Gonfaloneiro, né, era esse o nome do governante, Piero Soderini, amigo do Maquiavel, tá? Ele era amigo do Maquiavel, que governou ali entre 1502 a 1512. O próprio Maquiavel, inclusive, considerava o Soderini um fraco, e inclusive a recusa do Soderini de formar essas tropas florentinas, né, também era indicativo para o Maquiavel da fraqueza dele como governante. Não é? E aí o que aconteceu? No final de 1512, mais ou menos no meio de 512, me desculpa, mais ou menos ali entre julho, umas tropas espanholas começaram a fazer um cerco em Florença. E, gente, eram cerca de 200 soldados. Ou seja, não era aquela coisa toda, não era aquela potência toda. Pois Florença ela foi derrotada por 200 soldados espanhóis. E junto com essa derrota, o governo de Piero Soderini também sofreu um golpe patrocinado pela família Médici. Então, 31 de agosto de 1512, o governo republicano de Soderini cai e quem assume são os Médici. A princípio, o Maquiavel continua trabalhando ali na chancelaria até que ele vai ser dispensado lá no final do ano. Pois bem, aí acontece aqui, né, o momento de desgraça, vamos dizer assim, da vida do Maquiavel. E olha só, gente, olha só a história. Diz que estava lá numa taberna, um pessoal tomando uns vinhos e falando sobre no novo governo de Florença, o golpe, sabe? Aquela conversa bem de boteco mesmo, bem de bêbado. Diz que num determinado momento, uma dessas pessoas, tá? Gente, o Maquiavel não estava presente. Uma dessas pessoas começa a falar assim, não, vamos fazer uma conspiração, vamos fazer um golpe, um contragolpe contra os Médici. Quem que pode ajudar a gente? E aí eles pegaram um pedaço de papel e começam a anotar nomes de possíveis apoiadores deste pretenso golpe. Entre esses nomes estava lá justamente o de Nicolau Maquiavel, naquela ideia de que tipo, põe o nome do Nicolau aí que ele vai ajudar a gente. Foi desse jeito. Pois esse papel caiu na mão dos governantes e aí todos que estavam com o nome lá acabaram sendo presos. E aquela ideia, né, de ter que explicar se o focinho de porco é ou não tomada. Pois bem, Maquiavel, gente, ele foi preso no começo de 1513, ficou mais ou menos ali um mês na cadeia, quando ele foi torturado, tá? E ali, em março, ele sai da cadeia, mas ele sofre uma espécie de exílio numa propriedade em San Cassiano, que era uma propriedade rural que ele tinha, próxima a Florença, mas que ele não podia frequentar Florença. Então aí o Maquiavel, vamos dizer assim, cai em desgraça. Porque o que ele queria era continuar no governo de Florença e ele não podia mais. Pois bem, aí, como ele mesmo vai relatar para um amigo, o que ele vai fazer? De manhã, ele vai cuidar lá da horta, vai cuidar dos animais. À tarde, ele ia numa taberna que tinha lá perto da casa dele e ia fazer um carteado com os amigos, ia discutir, debater, sabe? Aquela coisa bem italiana mesmo, né? Tomar uns vinhos, né? E à noite, ele colocava roupa de gala e ia estudar os clássicos. Roupa de gala naquela ideia de que a leitura dos clássicos, gente, a leitura de um clássico
ela tem que ser um momento especial no seu dia. Pois o Maquiavel, ele não vai apenas estudar os clássicos, mas ele vai também começar a escrever, e ele mesmo se tornando um clássico aí, né? Ele vai começar a escrever. O que se sabe, o que talvez até se intui, é que o Maquiavel ele começa a fazer um livro sobre a República, tá? E aí, de repente, ninguém sabe o porquê, mas ele para de escrever esse texto e, em cerca de 3 meses, numa forma febril, numa forma muito louca, ele vai produzir O Príncipe, de forma muito rápida mesmo, que já em 1513 fica pronto e ele oferece para o governante de Florença na época, Lorenzo de Médici. Juntamente, então, com esse livro, O Príncipe, ele também está escrevendo, que eu falei para vocês, aquele texto sobre a República, esse outro aqui, que é os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que vão ficar prontos em 1517. Gente, só para vocês entenderem o título desse livro aqui, o que significa essa primeira década de Tito Livio, né? A pessoa fala, nossa, o Tito Livio ele era uma criança, né, de 0 a 10 anos. Não, não é isso, gente. Tito Livio foi um importante historiador romano que escreveu a história de Roma em cerca de 142 volumes. 142 volumes. Pois na época do Maquiavel, pessoal, existiam ainda 35. Os outros tinham se perdido aí com o tempo, com guerras, enfim, né? Tinham se perdido. Tinham 35 volumes. Pois a cada 10 volumes deu-se o nome de década. Então você tem a primeira década, a segunda década, a terceira década e eu acho que a quarta década, incluindo os últimos 5 volumes. A década mais preservada era justamente a primeira década, que o Maquiavel vai utilizar para escrever esse livro aqui, que não é um comentário das obras de Tito Livio, mas são estudos bastante profundos a respeito da situação política da época, da história da política de Florença e tudo mais. Ele vai publicar também A Arte da Guerra, em 1521, vai publicar uma história de Florença em 1525, já a pedido da família Médici. Então a família Médici já meio que dá uma sinalizada para que o Maquiavel pudesse voltar ao governo de Florença. Inclusive ele vê isso como uma forma de voltar ao governo, né, lá em 1525 já. Ele também, pessoal, escreveu outras obras literárias, né? O Maquiavel, inclusive, gente, ele é um dos autores mais importantes do teatro italiano, com esse texto que é A Mandrágora, que é uma peça de teatro. Ele vai escrever também Belfagor, O Diabo que Casou, que é um conto muito interessante, com humor bastante ácido. O Maquiavel tinha esse humor, ele era um cara humorado, mas era aquele humor bem ácido, assim. O Asno, o Cisne, Clísia, inclusive, que ele vai narrar ali um romance paralelo que ele teve com uma amante, que era uma cantora, e por aí vai, enfim, né? E a gente chega ali no final da vida do Maquiavel, pessoal, ele acreditando que poderia retornar ao governo de Florença, que isso não acontece, não se materializa, e ele vai falecer, então, em 21 de junho de 1527. Pois bem, pessoal, nossos próximos vídeos vamos aprofundar, então, sobre os aspectos da obra do Maquiavel, sobre o Príncipe, principalmente. Nós vamos utilizar nas nossas aulas, tá, gente? O Príncipe, que é o livro mais importante, inclusive, para o ensino médio, né? Mas eu sempre vou fazer referência aos discursos que, né, muito do que as pessoas acreditam que está no Príncipe, os discursos nos dão uma outra dimensão da obra do Maquiavel. Como eu falei para vocês, né? Vamos aí encerrando a nossa aula. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem com saúde, cuidem aí de vocês, tá? E até a próxima. Valeu!